Com certeza, se você parar alguns segundos e analisar ao seu redor, não vai ser difícil encontrar algo que esteja diretamente ligado com inteligência artificial. E muito provavelmente, esse algo está na sua mão. Se você tem algum perfil em alguma rede social, você não só fez uso de um algoritmo com base em inteligência artificial, como também já ajudou a treinar algum algoritmo com suas próprias informações. Parabéns. Esses algoritmos têm até um nome especial, que se chamam sistemas de recomendações. E como o próprio nome diz, eles te recomendam coisas com base no que você gosta, analisando toda a sua atividade na rede social. E os dados que você oferece para esses sistemas, como sua idade, lugar onde você está, quais são os seus gostos, todos eles contribuem para que esses algoritmos treinem e obtenham resultados cada vez melhores. Mas esse é só um de vários exemplos que utilizam a inteligência artificial e afetam as nossas vidas diretamente. Não tem como negar que nós chegamos a um ponto inevitável. Dia após dia nós estamos mais associados a inteligências artificiais e elas, por sua vez, cada vez mais estão associadas às nossas vidas. Só que isso é bastante recente. Na verdade, isso só começou a se tornar mais próximo da realidade no final do século passado. A ideia começou a se popularizar em 1950, quando o cientista da computação Alan Turing escreveu um artigo intitulado Computing Machinery and Intelligence. E esse artigo começa com essa frase que é bastante profunda: máquinas podem pensar? No artigo, Turing trouxe várias questões relevantes para responder essa pergunta, tanto do ponto de vista computacional quanto do filosófico. E ele até introduziu o famoso teste de Turing, que é utilizado até hoje quando você entra num site e o site pede para você reconhecer faixas de pedestres ou alguma palavra. Esses são os famosos CAPTCHAs, que em português significa teste de Turing público completamente automatizado para distinguir entre computadores e pessoas. Sim, sempre que você responde uma caixinha pedindo para clicar em todos os carros na rua, você está passando no teste de Turing. Parabéns! E essa é uma das aplicações mais incríveis do teste de Turing, porque ao mesmo tempo em que você realiza o teste, você também ajuda a treinar outros algoritmos de inteligências artificiais, como por exemplo algoritmos de visão computacional que são utilizados em carros autônomos para reconhecer semáforos, faixas de pedestre, bicicletas e tudo mais. Aqui nós podemos perceber que as ideias que o Turing propôs lá atrás são relevantes até hoje. E muito. E isso foi verdade nas décadas que se passaram desde então. Cada vez mais o avanço para se obter uma inteligência verdadeiramente artificial foi ficando mais e mais rápido. E aqui eu acho importante nós fazermos uma pausa e nos perguntarmos: o que nós queremos dizer com inteligência artificial? A resposta para o próprio Turing em 1950 seria um computador que pensa por si. Para ele, uma inteligência artificial seria uma máquina que conseguiria realizar tarefas que humanos conseguem e, ao mesmo tempo, poderiam imitar o comportamento humano. E quando nós falamos de uma máquina que consegue imitar o comportamento humano, nós estamos pensando em todo o leque de atividades que um ser humano consegue realizar. E isso vai desde montar blocos de brinquedo até resolver um problema matemático de nível avançado. Ou seja, são muitas coisas e possibilidades que uma inteligência artificial pode fazer. Isso é tão importante que, na verdade, existem alguns tipos de inteligência artificial quando nós consideramos isso. Uma Narrow AI, que em português seria algo como uma inteligência artificial limitada, é uma inteligência artificial que consegue aprender e realizar uma tarefa específica. Por exemplo, o sistema de recomendação que eu citei no começo do vídeo é um exemplo de Narrow AI, porque a única tarefa dela é recomendar o que ela foi criada para recomendar. Esses tipos de inteligências artificiais são bastante comuns no nosso dia a dia. Por exemplo, essas ferramentas que reconhecem a sua voz e realizam tarefas, tipo a Alexa, a Siri, a Cortana, são todos exemplos de Narrow AIs. Na verdade, todos os algoritmos de inteligências artificiais criados até hoje são exemplos dessa classificação, justamente porque todos eles, sem exceção, realizam tarefas específicas. O outro tipo seria uma General AI, AGI, ou Inteligência Artificial Generalizada. Essas seriam capazes de realizar mais de uma tarefa específica, ou que então conseguiriam se adaptar para outras tarefas. Alguns consideram que essas inteligências artificiais generalizadas seriam capazes de realizar todas as tarefas que um ser humano conseguiria realizar de uma forma idêntica a um ser humano. Elas seriam, de fato, aquela definição de inteligência artificial que eu trouxe agora há pouco. Máquinas que conseguem realizar o que humanos conseguem de uma forma idêntica a um ser humano. Conseguir uma inteligência artificial generalizada é um dos maiores desafios que os pesquisadores encontram nesse campo. Alguns pesquisadores renomados, como Yoshua Bengio, que foi vencedor do Prêmio Turing de 2019, diz que conseguir uma IA generalizada é bastante improvável nas próximas décadas.
E isso faz muito sentido, porque os métodos de inteligência artificial hoje são baseados em imitar a inteligência humana muito bem. Só que tem um porém muito grande que nós estamos deixando pelo meio do caminho. Nós não sabemos como a inteligência humana funciona ainda, sabemos? Eu vou deixar essa pergunta no ar ecoando nas mentes de todos nós enquanto eu apresento uma outra categoria de inteligências artificiais, que seriam as Super AIs. Elas são inteligências artificiais que conseguiriam realizar as mesmas tarefas do que os seres humanos, só que de forma melhor, mais rápida, mais eficiente e mais segura. E essas são as inteligências artificiais representadas em boa parte dos filmes de ficção científica. A consequência delas é que nós ficamos achando que todas as inteligências artificiais são desse jeito. Mas a boa ou má notícia é que nós estamos muito longe de algo assim. Então, se formos parar para pensar, o único tipo de inteligências artificiais que nós temos hoje são as Narrow AIs, que são as inteligências artificiais limitadas, ou mais básicas. E é bastante frustrante comparar ela com as inteligências artificiais mais generalizadas. É como se elas só fizessem coisas pré-históricas. Mas não é bem assim. Atualmente essas inteligências artificiais conseguem realizar uma série de tarefas que 50 anos atrás alguém seria chamado de louco se dissesse que elas fariam. São essas inteligências artificiais que hoje permitem a existência de carros autônomos, confecção e produção de produtos, reconhecimento facial e outras inúmeras aplicações que você consegue imaginar, tipo colocar esse vídeo na sua lista de recomendados. E esse avanço tecnológico que possibilitou chegar nessa era da inteligência artificial tem dois grandes motivos. O primeiro é o próprio avanço tecnológico na área de engenharia da computação. Nós temos cada vez mais computadores com capacidades cada vez maiores e melhores. Lembram do Dragão, o supercomputador da Petrobras que tem o processamento equivalente a 4 milhões de smartphones ou 100 mil notebooks modernos? Ele é um exemplo perfeito disso. Esse tipo de maquinário é essencial para treinar algoritmos que vão se tornando cada vez mais complexos e com custo computacional maior. Imaginem ter que rodar o algoritmo de um carro autônomo utilizando aqueles computadores da década de 80 que nem tela colorida tinham. Se eles já eram lentos para responder comandos simples como uma soma de números, imaginem para treinar e tomar decisões rápidas como seria o caso de um carro autônomo na rua desviando de pedestres. O segundo motivo é que nós estamos vivendo no meio de uma era dos dados. Nós temos e geramos mais dados hoje anualmente do que se somarmos os dados gerados na história da humanidade como um todo. Parte desse avanço se deve também às tecnologias que avançaram, como câmeras, satélites, telescópios e tudo mais. Até uma geladeira ligada na Wi-Fi obtém dados. Tudo ao nosso redor tem obtido cada vez mais dados, e por que alguém teve a ideia de ligar uma geladeira na Wi-Fi, eu não faço ideia. As fotos e vídeos que servem como dados para algoritmos de visão computacional não seriam possíveis se nós ainda dependêssemos de câmeras com rolos de filme que só possibilitavam algumas fotos. Isso também afetaria a qualidade dos dados. Hoje nós temos vídeos em HD que você consegue diferenciar cada detalhe. Agora, olhem para essa imagem, que foi a primeira imagem do lado da Lua que sempre está oculto de nós, tirada em 1959. Outra parte do avanço se deve também à internet, que desde a sua criação vem se tornando cada vez mais rápida e possibilitando o contato entre diferentes partes do mundo. Ou seja, você não precisa tirar fotos de todos os gatos da sua vizinhança caso você queira criar um algoritmo que identifique o que é um gato. Na própria internet você tem fotos de milhões de gatos ao redor do mundo à sua disposição. A forma de obter e passar dados através da internet foi um grande passo para contribuir no avanço da inteligência artificial. Não seria possível criar ferramentas como o sistema de recomendação dos sites que nós usamos diariamente se não fosse a internet, que possibilita obter e passar dados do mundo inteiro. Então esses dois pontos foram fundamentais para o avanço que nós vimos no campo das inteligências artificiais nas últimas décadas. De um lado, a criação de dados cada vez melhores e do outro, poder computacional para processar e armazenar esses dados. As próprias técnicas de computação tiraram vantagens desses pontos também. As técnicas mais bem-sucedidas na área tendem a imitar exatamente como um ser humano aprende. E aqui nós voltamos para a pergunta que eu fiz há alguns minutos. Como que o cérebro humano aprende? O cérebro é praticamente um algoritmo que está coletando dados e sendo treinado desde o momento em que nós nascemos. Você sabe reconhecer rostos, porque desde o momento em que você nasceu, você está vendo e coletando dados do que são rostos. E você se aperfeiçoou nisso conforme os anos foram passando e o seu cérebro foi treinando cada vez mais com pontos de dados, até chegar no ponto em que você consegue ver um vídeo do Ciência Todo Dia e se aparecer alguém diferente de mim, você sabe dizer que aquele não é o Pedro Loss. Boa tentativa.
E isso é só uma das tarefas que o seu cérebro está treinado para fazer desde o momento em que você nasceu. Some isso a uma quantidade de tarefas que você consegue fazer, como se deslocar de um ponto ao outro, reconhecer vozes, ler, criar desenhos, dirigir ou diferenciar um Golden Retriever do Pedro Luz. Imitar essa forma que o cérebro aprende, ou seja, olhando e observando dados e aprendendo com eles, é uma forma de aprender por padrões. E isso nos levou ao que conhecemos hoje como Machine Learning, ou aprendizado de máquina. Muito provavelmente, pela sua semelhança com o aprendizado do cérebro, o Machine Learning hoje é o método mais promissor para se obter uma inteligência artificial. E ele se divide em 3 categorias: o aprendizado supervisionado, o não supervisionado e o aprendizado por reforço. Cada um deles foca em um aspecto de como o cérebro aprende, e não é raro encontrar os 3 presentes no mesmo algoritmo, porque o nosso próprio cérebro utiliza isso. Em geral, o cérebro obtém esses dados e processa eles através de uma rede de neurônios que se comunicam uns com os outros, passando a informação através do seu corpo. Qual é a melhor forma de imitar como o cérebro aprende do que imitar os próprios componentes que realizam esse aprendizado? Foi isso que os cientistas da computação, junto com neurocientistas, pensaram e então criaram o conceito de rede neural. Redes neurais seriam neurônios que se assemelham muito ao neurônio biológico, que através de funções e cálculos passariam informações para outros neurônios, em um esquema de aprendizado. Quanto mais neurônios se comunicando, mais informação está sendo passada de um para o outro. Exatamente como uma rede neural. Essas redes neurais trariam então um conceito de Deep Learning, ou aprendizado profundo. Nós temos grandes exemplos de Deep Learning no Brasil, inclusive. A Petrobras já usa ele na utilização de uma técnica chamada Nodes, que são malhas de hidrofones instaladas no fundo do mar que captam ondas sonoras no solo marinho. E essa técnica possibilitaria não só obter uma imagem do reservatório de petróleo utilizando essas ondas sonoras para criar imagens, mas também entender a dinâmica e as propriedades como pressão e densidade. Com o uso de Deep Learning, isso facilitaria ainda mais e agilizaria ainda mais o processo de saber em qual local nós devemos perfurar. Segundo os dados da própria Petrobras, um geofísico leva cerca de 6 meses para analisar esses dados e obter as respostas necessárias para saber onde perfurar. E a transição para esses modelos de inteligências artificiais poderiam dar a resposta em poucos segundos se nós utilizarmos um modelo já treinado e pronto. Tanto o aprendizado profundo quanto, de forma mais abrangente, o aprendizado de máquina são verdadeiros santos graais para criarmos inteligências artificiais cada vez mais capazes. As aplicações disso seriam coisas que poderiam facilmente sair de filmes como, sei lá, Os Vingadores. E a própria indústria tem se aproveitado do uso desses métodos para facilitar e melhorar a produção. Inclusive, hoje, os mercados em que se utilizam inteligências artificiais são os que mais crescem no mundo. Vamos pegar, por exemplo, o painel de análogos, o sistema de inteligência artificial da Petrobras. Ela é alimentada por um banco de dados de 10 petabytes, ou 10 mil HDs externos de 1 terabyte, se você preferir assim. A ideia de usar essa inteligência artificial no contexto do setor de energia é justamente aumentar a eficiência das atividades de exploração e produção e, como bônus, reduzir riscos e custos. E ainda mais gritante é a capacidade adicionada por causa dos dados. O painel de análogos consegue deduzir informações acerca de jazidas usando apenas informações que já existiam previamente nos bancos de dados. É quase como se ela estivesse prevendo coisas, mas ela na verdade está fazendo justamente o que ela foi programada para fazer: relacionar dados que nós demoraríamos muito tempo para relacionar. Uma pesquisa feita pela empresa de consultoria McKinsey disse que até 2030 inteligências artificiais serão responsáveis por 13 trilhões de dólares da economia global, e isso seria 16% de toda a economia do mundo. Então imaginem o potencial que inteligências artificiais têm para contribuir em outras áreas, sejam elas científicas ou voltadas para aplicação na indústria. E é claro que tudo isso levanta uma série de questões filosóficas, sociais e éticas. A mais comum delas é a preocupação da perda de empregos devido à automação causada por inteligências artificiais. A consultoria McKinsey também fez um estudo do impacto dessas inteligências artificiais no mercado de trabalho e diz que provavelmente nós iremos ver 3 impactos diretos: uma perda de trabalhos que serão automatizados, o ganho de trabalhos que se basearia na criação e compreensão dessas inteligências artificiais e também a mudança de trabalhos, ou seja, alguns trabalhos teriam que ser alterados para ter humanos e inteligências artificiais de forma benéfica. É importante lembrar que o problema da automatização não nasceu agora com o uso de IAs. Isso já vem ao longo de toda a história da humanidade. Um ponto conhecido foi a própria Revolução Industrial, que automatizou diversos trabalhos. Mas é um problema, sim, que deve ser estudado para nós entendermos os impactos que causariam na sociedade, sejam eles positivos ou negativos. Outro ponto a ser considerado é o fator humano que interfere no aprendizado dessas máquinas. Afinal, elas aprendem o que nós ensinamos.
Isso pode ser muita coisa boa, nós podemos ensinar sobre grandes obras, composição de músicas, como diminuir a taxa de carbono ou preservar a fauna e a flora. Mas quando se trata de humanos, adicionei também alguns pontos negativos, como preconceitos, violência e alguns outros pontos para ter uma inteligência artificial nada agradável. A verdade é que, assim como tudo na vida, uma inteligência artificial tem o seu lado positivo, que é bastante grandioso por sinal, mas também tem o seu lado negativo. Elas são tecnologias, e tecnologias por si próprias não fazem nada. Somos nós, seres humanos, que dizemos para tecnologias como elas devem se comportar e o que elas devem fazer. É por isso que é importante encontrar um equilíbrio entre os dois, além da colaboração entre cientistas da computação que treinam esses algoritmos com experts na área de ética e inteligência artificial. Mas uma coisa é verdade, nós vivemos na era da inteligência artificial e ela não vai ter um fim tão cedo, se é que elas vão ter um fim um dia. O destino, ao que tudo indica, é que elas ficarão cada vez mais presentes nas nossas vidas. Quem sabe elas sejam a última grande invenção da humanidade, porque após criar inteligências artificiais super capazes, nós não vamos mais precisar nos dedicarmos à pesquisa e à busca por conhecimento. Existe uma chance real de que inteligências artificiais façam isso por nós. E por isso eu acho importante levantar uma questão, para finalizar esse vídeo. Nós ainda estamos em um ponto em que as inteligências artificiais são treinadas por nós, ou nós já estamos sendo treinados por inteligências artificiais? Muito obrigado e até a próxima.